Olá, queridos alunos do ensino médio. Estamos aí, iniciando mais uma semana de aulas da nossa disciplina do projeto de vida. E como vocês viram, a gente tem trabalhado aí nas últimas semanas, atitudes, ações que a gente pode estar aí realizando, ao dia a dia, para a gente estar melhorando a nossa qualidade de vida, sendo algumas atitudes bastante simples, porém, com uma eficiência aí comprovada pela ciência bastante grande. E na semana passada a gente falou um pouquinho a respeito da felicidade, E daí na aula de hoje eu estou trazendo para vocês 12 atitudes de autovalorização que servem para a gente estar alimentando aí, ou melhorando, a nossa autoconfiança. Então, são estudos realizados por José Roberto Marx e são atitudes, coisas que a gente pode estar fazendo aí ao longo do dia que ajudam bastante em relação aí à melhora da nossa autoconfiança, certo? Então, nós estaremos agora aí discutindo um pouquinho a respeito de cada uma dessas 12 atitudes, ok? Então, vamos lá. Primeira atitude aqui, ó. Conheças e reconheça suas habilidades, talentos e diferenciais. Então, a gente já havia conversado em semanas anteriores a respeito dessa questão aí, principalmente da parte das habilidades. Então, que eu tinha falado para vocês o quê? Cada pessoa possui os seus próprios valores, Então, tem suas próprias habilidades, tem os seus próprios talentos e seus próprios diferenciais. E daí aqui entra aquela questão que eu falei que ninguém é igual a ninguém, que ninguém precisa imitar ninguém, porque cada um vai ter aí os seus próprios talentos, as suas próprias habilidades. E a gente precisa, ao longo da nossa vida, estar trabalhando com elas para que elas possam estar aí melhorando. Então, a gente tem que usar os nossos talentos a nosso favor. Então, se eu tenho um talento para desenhar, por exemplo, só um exemplo aí simples, então eu tenho que usar esse meu talento para desenhar, por exemplo, para fazer quadros, para fazer retratos, que eu posso estar aproveitando de alguma forma. Então, eu preciso usar as minhas habilidades, os meus talentos a meu favor, para me favorecer ali de alguma forma, certo? Então, atitude de número 2. Essa aqui bastante, assim, na teoria simples, mas bastante difícil de ser praticada. Elimine pensamentos negativos que te colocam para baixo. Isso é um mal de muitas pessoas, da grande maioria, que é ficar carregando aí ao longo do dia, muitas vezes até mencionando pensamentos negativos de coisas que podem acontecer, de coisas que para daqui a um mês, para daqui a um ano, fazendo uma suposição de que vai dar algo errado. Então, que a gente diz aí o famoso pensamento negativo. Eu já tinha também conversado com vocês que é importante a gente ser sempre positivo, mesmo que a situação pareça ou que ela esteja difícil. Nós estamos aí passando por um momento, que é a questão da pandemia do coronavírus, uma situação bastante difícil para todo mundo, não só para o brasileiro, mas também aí para o mundo de uma forma geral. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser positivo, tem que pensar que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar e que dias melhores virão. Que existe aí na vida altos e baixos. Então, sempre alimentar a nossa cabeça, a nossa mente, e até mesmo pronunciar em voz alta atitudes, pensamentos que sejam positivos. Porque essa negatividade, se a gente ficar pensando aí muito, ou expressando, ela vai atrair de fato coisas negativas. Então é importante que a gente sempre seja positivo e que eliminamos aí os nossos pensamentos negativos. Isso aí tem que ser praticado, como eu falei, é uma coisa bem difícil de ser feita. Número 3. Não espere que as pessoas te reconheçam para se valorizar. Isso aqui também é um mal bastante grande que a gente faz quando a gente faz as coisas aí pensando em agradar o outro, Às vezes são coisas até que fogem dos nossos valores, das nossas atitudes, mas a gente não tá fazendo pensando na gente.
A gente está pensando ali no outro. Então é importante que a gente se reconheça do jeito que a gente é, né? Cada um tem as suas próprias características e que a gente se valorize, independente do que a outra pessoa ali está pensando ou deixando de pensar. Então a gente tem que fazer as coisas para nós e não para os outros. Uma próxima atitude, né, atitude número 4, afaste-se de quem, além de não te reconhecer, né, que era da atitude 3, ainda tenta sempre minar sua autoestima e autoconfiança pessoal e profissional. Então, aqui a gente está falando da gente eliminar, né, cortar relações aí com aquelas pessoas que elas vêm falar com você e até você sente aquela aura carregada, né, de negatividade, que é aquela pessoa negativa. Então, ela, ao invés de te colocar para cima, ela acaba te colocando para baixo de alguma forma. Trazendo notícias ruins, falando que coisas não darão certo, né? Com pensamentos sempre negativos. Então isso, como eu falei para vocês, se a gente está pensando negativo, a gente vai atrair coisas negativas. Então não é legal a gente ficar próximo dessas pessoas ou deixar que elas minem em nós, né, de alguma forma, esses pensamentos ou essas atitudes negativas. Geralmente, pessoas que são mais sensíveis, elas conseguem sentir a aura dessas pessoas mais negativas. E isso, de certa forma, aí acaba até pesando. Então é importante a gente se afastar dessas pessoas, certo? Lembrando sempre de ser positivo. Atitude de número 5. Cuide sempre de sua saúde física, emocional, mental, financeira e espiritual, pois harmonizar-se é essencial para amar quem você é. Então reparem aí que é uma atitude, né, bastante complexa, porque ela engloba, né, a gente como um todo. Então não adianta eu focar muito num único ponto e esquecer os demais. Reparem aí que para a gente se sentir bem, né, para a gente estar sempre feliz, para a gente estar melhorando a cada dia, é um conjunto de várias coisas que precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo. Então a gente precisa saber dividir o tempo para trabalhar todas essas atitudes. Não adianta só eu, por exemplo, eu vou trabalhar meu físico, então vou me acabar ali na academia, vou fazer uma alimentação saudável e esquecer do resto. Porque vai ter um desequilíbrio. Então, você focou demais para uma coisa, que no caso do meu exemplo foi a questão da saúde física, mas você deixou as outras de lado. E todas elas têm um peso bastante grande. Então, a gente precisa, a todo momento aí, estar trabalhando todos esses pontos e não dando foco, né, apenas em um. Também é uma atitude bastante difícil para ser trabalhada aí, precisa de muita disciplina, mas aos poucos a gente pode ir melhorando. Atitude de número 6. Honre e respeite sua história e valorize seu caminho até aqui. Então aqui nós temos também algo bastante importante, né? Que cada ser humano carrega consigo aí a sua história, né? As suas raízes, vamos colocar dessa forma. Que também não é igual a ninguém, cada um tem as suas particularidades, o seu caminho, né, que te trouxe até aqui. E é extremamente importante a gente valorizar esse caminho. Mesmo que ele tenha tido muitas pedras, mesmo que ele tenha tido muito sofrimento, faz parte da sua história. E te fez, né, quem você é hoje. Então, é importante a gente estar dando valor à nossa própria história. Ela não pode ser nunca esquecida ou deixada de lado. Atitude de número 7. Construa relacionamentos positivos com as pessoas, mas não espere que elas te reconheçam ou te amem para amar-se e reconhecer-se. Isso aqui é um outro mal, era um mal que eu tinha, por exemplo, tá agora falando um pouquinho de mim, né? Era um mal que eu tinha, que é a questão de esperar muito dos outros em termos de reconhecimentos, em termos de amor, e eu não fazer isso para mim mesmo. Então também é uma atitude
bastante difícil, também precisa ser trabalhada. Então a gente precisa se amar, a gente precisa se reconhecer e para isso a gente volta naquela atitude anterior, né? Que é pra gente fazer a construção aqui de relacionamento, não é relacionamento de namoro propriamente dito, tá? É relacionamento com as pessoas de forma geral. É se relacionarem de forma positiva, então estar ao lado de pessoas alto astral, pessoas do bem, pessoas que te levem para um caminho legal, né? Para um caminho do bem, pessoas que são positivas, porque isso irradia o que está em volta, né, e te ajuda. E lembrar sempre que você precisa se amar e se reconhecer do jeito que você é, que você não deve nunca tentar, né, copiar ou se parecer com alguém. Como eu falei, cada um tem as suas próprias características. Atitude de número 8. Reconheça seus esforços, sucessos, lutas e conquistas. Então, eu sempre falo aí pro pessoal, né? Falo sempre nas aulas que a vida de qualquer pessoa, ou da grande maioria, é um caminho aí de muitas lutas, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas a gente está sempre lutando pra gente chegar a algum lugar, pra gente conquistar as nossas coisas, sejam coisas pequenas, coisas grandes, mas a gente está em uma constante luta, um constante crescimento. E é importante sempre a gente estar reconhecendo todos os nossos esforços. Mesmo se ele deu certo, ótimo. Mas se ele não deu, também é importante. Também é necessário você reconhecer. Porque mesmo ele não tido dado o resultado que você esperava, ele serviu para te trazer algum tipo de conhecimento. Então, mesmo os esforços aí que a gente tem, né, que deu errado, ou que não aconteceu da forma como a gente queria, eles servem como aprendizado. Então, é importante a gente estar reconhecendo todos eles, sejam aí para o positivo ou para o negativo. Como eu falei, a gente está sempre aprendendo. Atitude de número 9. Seja uma pessoa grata por seus tropeços, aprendizados e vitórias. Então aqui é a palavra, e é uma palavra que eu costumo usar bastante, é a palavra gratidão. E essa palavra, ela cabe bastante, né, no momento que a gente está passando. Vocês viram, né, como está a questão da pandemia. Eu estou só citando um exemplo, tá, porque é uma coisa atual. Mas vocês viram como está a situação aí da pandemia, né, do coronavírus. E a gente precisa ser grato. Grato por a gente estar vivo ainda, grato pela doença não ter atingido nenhuma pessoa muito próxima, né? Grato pela vida, grato pelas coisas que a gente tem. É sempre importante a gente estar agradecendo, reconhecendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Só o fato de no outro dia você acordar já é um motivo de gratidão, certo? Então, levem sempre com vocês essa palavra. Ela tem uma força muito grande. Atitude de número 10. Alimente emoções positivas, cultive o perdão e não guarde rancores. Isso aqui também vem aquela questão de ser positivo, né, que eu já havia comentado com vocês nos slides anteriores, mas aqui vem acrescentando, né, que a gente deve perdoar as pessoas e a gente não deve guardar rancor de ninguém. Isso pesa, e pesa de uma forma bastante negativa. Se a pessoa te fez mal, né, de alguma forma, não tô falando que você tem que ser amigo dela, não. Mas eu tô falando que você deve perdoar e não deve ficar guardando rancores, porque se ela fez o que a gente colhe, o que a gente planta. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse determinado momento, lá no futuro vai render algum tipo de fruto. E esse fruto pode ser bom ou pode ser ruim, né? Cabe aí as atitudes que a pessoa vai ter. Então é importante a gente não estar guardando rancor, guardando mágoas de ninguém. Sempre sendo uma pessoa aí positiva. Atitude de número 11. Orgulhe-se de quem você é e busque crescimento constante. Aqui a gente trabalha até um pouquinho a questão dos sonhos, né? Mas aqui diz que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é hoje. Então, qual é a sua história? O que você viveu para você chegar até onde você está? E o que você quer para o seu futuro? Então, o que você quer para o ano que vem, né, 2021?
para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. É extremamente importante aí a gente estar sempre buscando crescer de alguma forma. E eu não digo só crescer em termos financeiros, tá? Crescer em termos de profissão, crescer como um todo, como pessoa, também o crescimento profissional, é o crescimento constante. Então, a gente estar melhorando a cada dia. O que você pode estar fazendo para melhorar? O que você pode estar abolindo da sua vida, né? Que talvez não seja uma atitude tão legal, uma atitude tão boa. Então, a gente está sempre pensando em relação a isso. E sempre tendo orgulho de nós mesmos. Pelo que a gente é, pelo que a gente já conquistou e também pelo que a gente ainda vai conquistar. E por fim, né, a atitude número 12. Olhe-se no espelho todos os dias e diga: eu mereço ser feliz, que eu sou merecedor de minhas conquistas, eu faço a minha história e os meus resultados. Eu me amo. Então aqui, novamente, volto a frisar aquela questão da positividade. É você estar sempre repetindo isso para que isso seja atraído até você. Então, felicidade, conquistas, resultados, amor aí como um todo. Então, se você emite essas coisas, nessas atitudes, seja aí em pensamento ou até mesmo falando, né, como a atitude diz, vai ser o que você vai atrair. Então, é importante você estar dando foco em coisas boas e abolindo aí, esquecendo coisas ruins. Se o dia não está tão bom, pense em coisas que você pode estar fazendo, em coisas positivas ali, que ele com certeza irá melhorar, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje, essas 12 atitudes, né, para a gente melhorar nossa autoconfiança. Caso fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo, né, no particular, que eu vou estar atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham todos uma excelente semana, né? Foco aí nos estudos e até logo. Tchau, tchau.